sabia que mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência? Garantir o acesso à saúde para essas pessoas é um direito previsto por lei, mas ainda há muitos desafios. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as políticas públicas de atenção à saúde voltadas para as pessoas com deficiência. A lei de acessibilidade mais relevante no Brasil é a Lei número 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esta lei, que é um marco importante para a acessibilidade no país, visa garantir que todos tenham acesso em igualdade de condições aos espaços públicos e privados, serviços de transportes, informação e comunicação. Apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios. Falta de profissionais capacitados, barreiras arquitetônicas, longas filas de espera e dificuldade de acesso em áreas rurais. Além disso, muitos serviços não estão adaptados às diversas formas de deficiência. A saúde da pessoa com deficiência não é apenas uma questão médica, é também uma questão de inclusão e cidadania. Políticas públicas eficazes precisam ser construídas com a participação ativa das próprias pessoas com deficiência. Recentemente, a Lei número 14.863 de 2004, ela foi sancionada recentemente, exigindo que campanhas sociais preventivas e educativas sejam acessíveis às pessoas com deficiências, deixando visíveis imagens educacionais para pessoas com necessidades especiais. Banheiros acessíveis em locais públicos devem seguir normas da ABNT para garantir que pessoas com deficiência possam usar as instalações com segurança e autonomia. Medidas mínimas: ter dimensões mínimas de 1,50 metros por 1,70 metros, ter piso nivelado e sem degraus, ter espaço interno que permita um giro de 360 graus, ter barras de apoio, ter sinalização de emergência. A inclusão social das pessoas com deficiência é um desafio que necessita ser enfrentado com políticas públicas consequentes e articuladas que somente serão concretizadas com a participação e o compromisso de todos. Existe também a deficiência oculta ou deficiência invisível. São aquelas que podem não ser percebidas de imediato. É o caso da surdez, do autismo e das deficiências cognitivas, entre outras. A fita com desenhos de girassóis ou cordão de girassol é um símbolo internacional para identificar pessoas com deficiências não aparentes e foi oficializada no Brasil pela Lei 14.624 de 2023, alterando assim o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O objetivo é facilitar a identificação dessas pessoas, permitindo que o público, em geral, reconheça a necessidade e compreenda que precisam de ajuda extra, sem que a pessoa tenha que explicar a sua condição. Deficiência visual.
é a perda ou a redução da capacidade visual e é fundamental a acessibilidade para garantir a inclusão social e a participação ativa da pessoa com deficiência visual na sociedade, seja através de recursos tecnológicos, como leitores de telas ou de adaptações. No ambiente físico também. Existem 3 tipos de cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. A bengala branca, ela diz totalmente cego. Bengala verde, baixa visão. Bengala vermelha e branca, surdo e cego. Vamos sempre incluir todos na nossa sociedade. Oi pessoal, vamos falar um pouco das pessoas que se tornam PCD por dia? No Brasil, não temos esse dado diário, né? Não tem essa atualização diária. No Brasil tem uma estimação, né, que temos várias pessoas com PCD, porém não tem um dado específico diariamente de quantas pessoas se tornam. A população com deficiência é um grupo dinâmico, com pessoas entrando e saindo devido a diversas causas, como o aparecimento de uma deficiência ou mudança do estado de saúde. Exemplo disso são pessoas que perdem algum membro, por exemplo, um braço, uma perna, ou a visão, ou a audição, né? E elas se tornam PCDs. Ou pessoas que se reabilitam e não são mais PCDs. E isso vai mudando muito, então não tem esse dado diário. O IBGE estima que 8,9% da população tem alguma doença, né? Alguma PCD. Esse dado, em números, se torna 18,6 milhões de pessoas. Dando uma pincelada bem rápida, em 1981 foi onde no governo Sarney as pessoas começaram a ir atrás dos direitos de políticas públicas para introduzir os direitos de pessoas que tinham PCD. E nessa época era bem pouco falado sobre as políticas, não era tão divulgado. Porém, nessa época foi onde eles começaram a lutar por direitos e estamos ainda na luta, né? E o pessoal hoje em dia já reconhece mais, identifica mais e dá voz a essas pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês que eu tive a oportunidade de participar do mutirão de Ponta Porã, divisa com o Paraguai, onde eu vi as dificuldades, né, das pessoas cadeirantes, no caso, onde não tem acesso à saúde pública. Devido à locomoção, esse mutirão ele teve a oportunidade de atender a todos os deficientes, né, principalmente os cadeirantes, indo buscar até as suas residências e fazer todos os atendimentos médicos. Eu fiquei muito gratificante em poder colaborar também com eles, ajudando também, dando toda a atenção, e foi assim, não tenho palavras para agradecer. E agradeço a todos pela colaboração e atenção de vocês. Ninguém é igual a ninguém, não é? Temos alturas diferentes, cor de pele, cabelo, peso, habilidades, personalidades diferentes. Muitos de nós podemos ter também alguma deficiência, como, por exemplo, paralisia nas pernas, ausência de alguma parte do corpo, perda auditiva ou da visão. Ser diferente não significa ser melhor ou pior do que os outros. Significa apenas que somos o que somos. O problema começa quando nossas particularidades encontram uma barreira, que pode ser física, como a falta de rampas, por exemplo, ou um tipo ainda pior, o preconceito. Pessoas com deficiência são como todas as outras e também querem viver em paz na sociedade. E é por isso que vamos mostrar algumas dicas bem legais para uma convivência boa, gentil e inclusiva. Alguém que você conhece é cadeirante ou tem dificuldade de locomoção? Ao conversar com essa pessoa, tente se sentar para que ela não precise ficar olhando para cima o tempo inteiro. Não se apoie na cadeira de rodas e nem atrapalhe a movimentação das muletas ou bengala. Se achar que ela precisa de ajuda, pergunte. Se ela aceitar, peça para te dizer o que você deve fazer. Se ela quiser ajuda com a cadeira, conduza com cuidado e preste muita atenção para não bater em nada. Se parar para conversar com alguém, vire a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa. Se for uma pessoa com deficiência visual, chegue perto, demonstre que está falando com ela e ofereça ajuda, se achar que ela precisa. Se a resposta for sim, ofereça seu braço ou ombro para que ela segure. Aí, enquanto você anda, ela acompanha o movimento do seu corpo. Avise sempre que tiver algum obstáculo no caminho. Fale como você fala normalmente, não precisa ser mais alto ou mais devagar.
Você não precisa ficar com vergonha de falar coisas como veja e olhe, porque as pessoas cegas usam essas palavras naturalmente. Se encontrar um cão-guia, não brinque com ele, por mais fofinho que seja. O cachorro não deve ser distraído do trabalho de guiar o tutor dele. Ao se dirigir a uma pessoa cega, aproxime-se e toque de leve a sua mão, falando diretamente com ela. E não se esqueça de avisar ao se afastar, para ela não ficar falando sozinha. E se for uma pessoa com deficiência auditiva? Nunca fale surda-muda. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, mas têm voz. Ao falar com ela, acene ou toque de leve em seu braço para chamar sua atenção. Fique de frente para que ela possa fazer a leitura labial se souber. Fale na altura e na velocidade normal, a não ser que peçam para falar mais devagar ou mais alto. Mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar durante a conversa, ela pode achar que o papo acabou. Ao conversar com uma pessoa com deficiência, fale diretamente com ela e não com seu acompanhante ou intérprete. E isso vale para qualquer pessoa. Se você não entender o que ela disse, não tenha vergonha de pedir para repetir. Se precisar, escreva bilhetes, desenhe. O importante é se comunicar. Se for alguém com deficiência intelectual, haja naturalmente ao falar com ela, com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for adulta, como adulta. Não exclua nem diminua a participação dela na conversa. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Mas se achar que precisa de ajuda, pergunte. Se ela recusar, não insista. Se aceitar, pergunte como você deve agir. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo para aprender, mas são capazes de adquirir muitas e valiosas habilidades intelectuais e sociais. Somos diferentes sim, mas uma coisa tem que ser igual para todos: o respeito. Get lucky.